Tá ótimo, então. Então eu vou primeiro datar a entrevista, né? Estamos no dia 6/7/2022, estamos na Igreja Matriz de São Gonçalo, exatamente às 9h18, com o Padre André. Geralmente, em vez de Igreja Matriz, como popularmente, né, o oficial seria Paróquia de São Gonçalo. Aí seria oficial, tá. Né, a forma oficial de falar paróquia. O povo só costuma matriz, mas matriz é a ideia de que é porque a igreja mais antiga da cidade, matriz, mas oficialmente Paróquia de São Gonçalo. Tá. Uhum. É bom explicar porque tem muita gente que, como assim, eu sou católica, né? Eu sou daqui dessa igreja, só que eu não sou muito ligada às questões no caso dos termos, né, religiosos. Então é bom explicar também para as pessoas ficarem sabendo, né? Então eu vou me apresentar. Meu nome é Camila, né? Camila Oliveira. Eu já trabalho eu já frequento a igreja desde criança. Chegando atrasada também? Desde criança? Sabia que você ia comentar isso. Desde criança chega atrasada? Padre, ou só agora na fase adulta? Eu não sei porquê, mas eu tenho problema com o horário. Às vezes eu acordo, sei lá, muito mais cedo, mas eu não sei, eu não tenho. É um defeito meu, desculpa. Mas eu cheguei no horário hoje. E aí eu estou fazendo esse documentário que faz parte de um projeto que eu tenho, que foi contemplado pelo Estado do Rio de Janeiro, num edital chamado Cultura Presente nas Redes, que eles premiaram diversas pessoas com um valor, e as pessoas propunham alguma intervenção cultural. E aí, como eu estou ligada arquitetura, enfim, e achei essa oportunidade para fazer esse documentário. Me arrependi um pouco porque o valor do prêmio não correspondia ao trabalho, que é um documentário, mas como eu estou começando, eu acho que uma chancela do Estado ia ser bom para mim. E aí eu estou aqui, eu estou fazendo entrevista com pessoas que eu tive alguma ligação com relação à arquitetura, com a literatura, ou com a educação, porque eu sou arquiteta, eu estou fazendo licenciatura em História e nessa pandemia eu comecei a escrever, enfim. Então, assim, como você foi o líder do projeto de restauração aqui que eu participei como voluntária, então eu achei legal que você participasse, até pelo seu histórico mesmo. Aí eu gostaria que você pudesse explicar um pouco pra gente a sua história, onde você nasceu, que você já falou que não nasceu em São Gonçalo, que eu não sabia. Enfim, se você puder. Então, eu sou de Venda das Pedras, Itaboraí, Paróquia de São Pedro. Fui criado primeiro na Umbanda, né? Meu pai era um bandista, tinha loja, centro. Adolescência, então, por iniciativa minha, fui para a Igreja Católica. E depois seminário, né? Entrei para o seminário com 20 anos, lá no seminário 9 anos e meio, né, até 2009, em julho de 2009, ordenação sacerdotal. Né? 9 anos de formação? 9 anos e meio. Caramba! 2 faculdades? 2 faculdades. Aí né? você Na verdade, é um ano de propedêutico. Nesse propedêutico a gente faz um pré-vestibular na parte, digamos, acadêmica. A gente tem uma adaptação à vida espiritual, à vida comunitária. Aí quantos anos mais ou menos? 1 ano, esse primeiro ano. Mas você eu entrei com 20. 20 anos. Né? No seminário se entra depois do ensino médio. Certo. Aí não importa qual a idade, sim. 20, 25, 30, mas tem que ter concluído o ensino médio. Uhum. Então, esse ano de propedêutico é isso, né? Vida espiritual, essa introdução à vida comunitária, e aí também pré-vestibular. Lá em Itaboraí? Não, seminário em Niterói. Seminário em Niterói. Né? Depois que a gente entra no seminário, é internato, né? A gente vai em casa uma vez por mês, vai em casa... Certo. Né? Então, aí fiz filosofia
na Faculdade de São Bento, no Mosteiro de São Bento, no Rio. Depois fiz um ano, a gente chama de ano pastoral, fiz em Mato Grosso, no município de Barra do Garça, né? Então fiquei lá um ano. Depois voltei e fiz a teologia, em Niterói mesmo, né? Que posteriormente fiz um complemento, uma convalidação na PUC. E aí terminei o estudo com 9 anos, mais 6 meses como diácono. Né? Ordenei, fui para Covanca como padre, e depois 5 anos na Covanca, fui nomeado vigário episcopal e vim para a Matriz também de São Gonçalo. Eu já estava lá como vigário episcopal, vim para a Matriz em 13 de julho de 2014. Né? Então, completando 8 anos agora à frente da Matriz no próximo dia 13. Legal. Aí logo que você chegou na igreja, você tomou um susto, que você viu a situação que estava. Aí... Então, quando cheguei na igreja, percebi o estado assim, né, bem debilitado da estrutura física da paróquia, né? E iniciamos talvez o processo de maior intervenção física estrutural da igreja dos seus 440 anos, fora a construção, digamos, né, feita pelo Império ainda, né? Então, imagino que essa intervenção agora seja maior que ela esteja sofrendo nesses últimos 440 anos. E é mais caro também, né? Ou não? Não tem como mensurar o custo agora da construção das torres, fachada, né? Não tem como mensurar. Mas essa documentação, ela tá onde? Assim, ela fica aqui, ou ela, aqui no caso, em São Gonçalo, existe uma documentação do histórico? A documentação foi o que o próprio professor levantou, porque a gente não tinha os registros no livro tombo, né? O livro tombo não estava devidamente preenchido. Então, nós não tivemos esses detalhes. Então, a pesquisa do Rui foi o que levantou para nós a história da igreja, né? Não só a pesquisa contida no livro, mas também fora do livro, né? Também tem ali material dele também que nos subsidiou ali as informações que a gente tem hoje, né? Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, bom dia. Eu fico assim, impressionada, porque eu participei como voluntária, né? Porque na época que você... Foi em 2014 que começou a obra? Logo não, né? Foi em 2000... Sim, em 2014 a pesquisa, né? Já faz parte da obra. A reunião da equipe, né? Sim. Aí enfim, minha mãe me falou que estava tendo essa ideia de fazer, né, uma equipe voluntária para trabalhar na restauração da igreja. Eu falei, vou lá. Aí encontrei, né, com você, me apresentei. E aí o Rui, eu lembro que eu achava que o Alex que era o Rui. O Alex. Aí há pouco tempo eu resolvi fazer, né, vestibular de novo, de História. E aí... Quem vai ser meu professor? O Rui. Aí as coisas meio que ficam andando em círculos, sabe? Eu fico impressionada às vezes com isso. E aí eu achei muito legal, porque a primeira vez que eu apareci no livro foi no livro da igreja. Vou mostrar aqui. Foi meu primeiro... Na verdade, assim, eu me sinto parte do projeto, mas assim, a gente sabe que o projeto aqui, na época que eu entrei, não é nem 1% do que já foi feito, né? Eu participei e tal, fiz alguns levantamentos, ajudei a estagiária, que era a Sabrina na época, ela fazia os levantamentos. E aí, além do histórico da igreja, que no caso, até ali do outro lado tem o frontão, vocês mantiveram o frontão, e a igreja ela era voltada para lá, né, no caso. Aí ela tomava conta só aqui da nave, dessa parte aqui da nave não, do presbitério. A gente... tem que levar em conta que a igreja surge naquele contexto de Seis-Maria, de ocupação das terras, porque havia tido pouco tempo antes o confronto portugueses e franceses, os franceses tentando
tomar essas terras, né, dos portugueses. Então, um pouquinho dessa história que é pouco comentada, né? Assim, mesmo nós que estamos aqui na região metropolitana. E logo então, os portugueses se preocupam em ocupar as terras, sobretudo as terras que beiram, né, ali a encosta, o litoral. E aqui então foi cedido, essa região foi cedida a Gonçalo Gonçalves em 6 de abril de 1579. Essa é a data que a gente também atribui à própria igreja, porque no programa do Seja Maria, não só o cultivo da terra, a fidelidade ao rei, mas a promoção da fé católica também era parte integrante. Sim. E ao construir a fazenda, se construía também um pequeno oratório, né? E cada sesmeiro dedicava seus oratórios aos seus santos de devoção. E Gonçalo Gonçalves dedica a São Gonçalo, de quem ele recebeu o nome, né? Então, isso está em outro livro do professor Rui, publicado, né? Eu tenho também, no livro dele. E ali começa, então, a história da matriz e a história do município de São Gonçalo, em 6 de abril de 1579, data que a gente, há anos atrás, começou a defender que o município também celebrasse, né? Sim. Defendemos isso na Câmara de Vereadores, defendemos isso também no Executivo, que iniciativas junto, por exemplo, à Secretaria de Educação, trabalhasse a data 6 de abril, né? Como data fundacional da cidade, e não apenas 22 de setembro como emancipação política. Sim, porque a emancipação política se dá em uma terra já descoberta. Pois é. Então, a história tem que ser contemplada no seu todo. Sim. E não em uma parte, né? A professora também, ela defende isso também. Se eu não me engano, teve um trâmite que eu até vou perguntar ao Elcio, que ele, na entrevista dele eu vou perguntar, porque ele está mais, enfim, está mais por dentro disso do que eu. Mas já que você comentou, e eu acho assim, falando sobre o prédio, né? Eu fico pensando, gente, por que a entrada era para lá? Então, quando foi feito o oratório, então se direcionou à frente para... A gente não pode, porque a gente tem referência de hoje. Então a gente tem referência de hoje de uma rua principal construída, mas tudo isso aqui era terreno da matriz, né? Quer dizer, cedido à matriz depois pelo sesmeiro, né? Cedido à igreja, mas tudo era uma fazenda só. Sim, então não tinha uma avenida principal passando na frente. Então a gente usa a referência que a gente tem hoje para questionar, ou para não entender um fato do século XVI. Então, se você usa a referência de hoje, você não vai entender. É verdade. Então a gente tem que entender que isso às vezes a entrada era, o principal movimento era por ali. Então não tem muito como a gente ter essa... estranho. A gente ter essa lógica hoje, mas o fato é que a comprovação de que a frente se dava para o morro é justamente porque o cemitério era atrás. Então o cemitério sempre é principal, no fundo da igreja, nunca na frente. Então você não vai encontrar cemitério em frente de igreja. O cemitério sempre é atrás da igreja, né? Então esse é um elemento muito forte que nos assegura que de fato a frente era para o morro. Depois, essa igreja construída em pau a pique, primeiro, ela foi depois construída em pedra, essa parte pequena que chamamos de presbitério. Construída em pedra, já aí a gente supõe ali o início do século XVII, porque no meado do século XVII, 1644, ela então é emancipada, né? Criada, elevada à categoria de paróquia dessa freguesia. E em um primeiro decreto imperial de criação de paróquia no estado do Rio de Janeiro, fora da capital, que engloba a matriz, engloba lá o convento de São Boaventura, ou as ruínas do convento, que hoje é as ruínas do convento, e se eu não me engano também Irajá, aí teria que confirmar, porque na mesma época. Né? No mesmo decreto foi criado 3 paróquias, dentre elas a paróquia de São Gonçalo, o que eleva a importância dessa paróquia no cenário estadual, né, do Rio de Janeiro. E essa emancipação,
criação de paróquia certamente se deve muito à família do Sesmero, né? A importância dessa família. O decreto é de 1644, na verdade o padre vem para cá residir também em 1646, 2 anos depois, né? Então, padre de sobrenome Basto, né? Meu sobrenome também. Ah, é? Nossa, aí tá vendo? Muita coincidência. Tá, e assim, porque assim, ela foi sofrendo diversas intervenções e ampliações. E foi crescendo. Então, conforme ela vai crescendo também, conforme a freguesia vai crescendo. Freguesia, chamamos, né, esse povoamento, né? Então, conforme o povoamento vai crescendo, então também vem a demanda de crescer a igreja, que era pequena, né? Então, assim, século XVIII, não saberia precisar quando do século XVIII, mas no século XVIII, então vem a ampliação da igreja, construída a nave. E com a ampliação da igreja, a mudança da frente da igreja, então, né, se inverte a frente da igreja. Então, no século XVIII. No século XIX, então, ali, por volta de... A gente sabe o final da obra se dá ali em torno de 1875, final da obra. Então, da fachada e das torres. Até aí, essas ampliações, elas possuem digamos, um reconhecimento, né? Há quem defenda a ideia, pesquisadores na área de arquitetura religiosa, que alguns desses crescimentos já se era esperado, não só da matriz, mas digo dessas igrejas antigas, né? Algum crescimento que faz parte de uma, digamos, de uma harmonização, adequação, ou já né? Uma adequação. Só que quando chega no século XX, aí nós temos ampliações na igreja que aí vão descaracterizando muito a igreja, né? E talvez não respeitando aí, talvez, um pouco da sua arquitetura ou da sua ideia de construção, né? Construções realmente, né, que assim deixaram talvez um pouco a desejar. E aí temos várias ampliações laterais, ampliações de fundo, a colocação de azulejo e tudo mais. Aí no caso assim, esse é um questionamento que eu, no caso, não sei se você já pensou nisso. Por que a igreja, ela, por ser uma igreja de uma cidade periférica, não sei, estou questionando, mas por que o IPHAN ou órgãos públicos que são responsáveis por isso, por que eles não deram o devido valor, tombamento? Então, o que me parece é que as normas estabelecidas para tombamento foram estabelecidas posterior às intervenções que não são tidas com um valor, digamos, relevante para a paróquia. Porque essa, então, por exemplo... As normas são posteriores. Então, essas construções que não foram tão bem harmonizadas com o templo, elas foram antes das normas de intervenção. Então, quando as normas de tombamento. Então, quando saem as normas, elas já não mais contemplam essas exigências que foram estabelecidas. Você acha que é só isso? Acredito que, pela pesquisa, desconsiderando qualquer possibilidade política ou outra coisa que seja, essa seria uma resposta, digamos, técnica. Entendi. Mas eu ainda acho que a igreja pela grandiosidade, pela localização, acho que ela deveria ter sido tombada pelo menos a nível municipal. Não sei se acho que não é também, né? Não. Então, e aí vem uma outra pergunta. Isso facilitou para você fazer as intervenções que foram feitas até agora, o momento? Você acha que se tivesse esse tipo de entrave, não ia ser possível fazer tanta mudança assim? Então, a gente tem
certamente a questão de não ser tombada nos deu liberdade, o que também é perigoso, né? Porque justamente por essa liberdade também tão grande também, a gente tem muitas descaracterizações de igreja. Pois é. Mas o nosso esforço desde o início, e o próprio livro comprova isso, houve um esforço de pesquisa. Sim. E um esforço de harmonização da igreja, considerando o seu aspecto histórico, né? Então, assim, houve de nossa parte, desde o primeiro momento, esse esforço de harmonização, né? O piso originário da igreja, placas de barro. Vamos voltar à placa de barro? Não vamos voltar à placa de barro. Sim. Né? Quer dizer, nenhum lugar faz isso. Mas aí, né, também você não colocou um porcelanato, você já usou o piso hidráulico. Aí fomos avaliar, e está constado isso no livro, né? O que foi usado nos períodos, né? E aí vimos aí que, né, um período importante, no final do século XIX, então teve esse movimento, né, de ladrilho, tá? E aí foi a opção que nós usamos. Nós te encontramos ainda parte do ladrilho hidráulico, eu falei. Isso. Piso hidráulico. Parte do ladrilho que encontramos ainda original. Esse daqui do presbitério é um ladrilho original. Então ele na verdade, esse vermelho, ele foi feito com base na foto do original, né? Então ele foi reproduzido similar, idêntico do original. Mas são novos, no caso, né? Eles são novos. Mas com desenho... Mas feitos com base... Com referência de ladrilho. Do que tinha anterior, a gente tinha ainda uma placa anterior. Então ele foi reproduzido, similar, idêntico, numa fábrica que trabalha de forma artesanal, com prensas do século XVIII. Importante, né? Atendendo demandas de lugares que são tombados. Então, assim, a gente, embora não seja tombado, a gente seguiu em que os fornecedores eles tivessem credenciamento pelos órgãos competentes, que trabalhasse usando técnicas ainda correspondentes ao período. Então, isso que eu estou dizendo, que houve de nossa parte toda essa preocupação, né? Então, voltando a essa parte da obra, e voltando ao que era anteriormente. Eu lembro quando a gente veio aqui, né? Eu falo que levei um susto, porque realmente estava assim, uma coisa perigosa mesmo. Eu acho que as pessoas não têm noção de como estava. Eu vou ver se eu consigo achar algumas fotos no sistema, que eu acho que eu tenho até acesso ainda, acho que é o OneDrive. Tem algumas fotos do antes, do telhado, que estava assim, em estado precário. Eu lembro que na época eu até trabalhava numa obra de restauração lá no Rio, no Convento Santo Antônio, e aqui estava pior do que lá. E aí a sua coragem de chegar e quebrar não, né? Demolir e fazer tudo de novo. Além do telhado, você pode me dizer outro exemplo? Então, da elétrica? Então, que as pessoas às vezes veem assim por fora, assim, não tem ideia do que foi feito, do valor gasto, de tudo, e sem nenhum tipo de apoio federal, estadual, municipal, nem de empresários, apenas com a mobilização da própria comunidade, né? Isso é um ponto importante a ser destacado, porque se a comunidade também não se mobilizasse, também seria inviável, né, esse empreendimento. Então, quando assumimos, fizemos toda a parte de projetos. Projetos de instalação elétrica, hidráulica, de segurança, de som, de climatização, né? Todo tipo de projeto. Fez o livro, ele vem a partir desse desejo de querer dar satisfação à comunidade e apresentar a comunidade também, não só a comunidade religiosa, mas comunidade municipal, né? Sociedade. Um pouquinho da história da igreja, que se mistura com a história do município, e as etapas de obra que faríamos. E também fica depois guardado como acervo de pesquisa, né? De estudo, né? Então, por isso a preocupação de lançar esse
esse pequeno livro, um livrinho bem simples, com fotos, imagens, mas é um registro para a gente guardar da pesquisa feita, né? E mostrar que houve uma seriedade. Então a gente pode dizer assim, elétrica foi uma intervenção muito grande. A igreja hoje ela é moderna porque transformador próprio, gerador próprio, né? Automatizada, então se cai luz, automaticamente todo o sistema é mantido automático pelo gerador, climatizada, né? Sistema de som moderno, um sistema de som muito caro até, mas que ele também não impacta tanto, não, né? Reverbera, não, eu não digo não impacta tanto o próprio visual, ele entendi. Na estética também, o próprio sistema de som também ele é um sistema que, né, é muito clean, muito suave, né? Ele se camufla, né, até pela cor também. Então teve também essa preocupação, né? Eu posso pedir, no caso, autorização para mostrar, no caso, as fotos da elétrica como era? Pode. Tá. Porque assim, eu estava falando com você, mas depois eu posso vir no outro dia para pedir o Marco para poder só para me orientar e eu poder filmar algumas partes, assim, por exemplo, a parte da elétrica, o quadro de luz novo e o antigo, mostrar só para as pessoas terem uma noção do trabalho que foi feito. Acho que Então isso. Depois a igreja foi toda descascada, né? Não só tirada azulejo, mas tirar tudo em bolsa. A igreja ficou na pedra para refazer todas as instalações e deixar previsões, mesmo naquilo que eu não iria usar, mas deixar previsões de futuro para caso tenha demandas novas de futuro, as instalações possam vir a atender demandas de futuro, né? Então toda essa parte foi feito o piso, aí o telhado, né? Nós não voltamos com um forro de madeira, até para que não gerássemos um sobrepeso na laje que foi colocada. Então uma questão técnica de avaliação, achamos melhor não gerar um sobrepeso na laje hoje, né, ovalada. E aí fizemos só um revestimento também, bem sóbrio também de gesso, que automaticamente já ajuda também na acústica da igreja, diminuindo o reverbero. Né? Porque assim, essas questões técnicas, de novo, as pessoas às vezes só olham e criticam. Por exemplo, o teto é um alvo, não sei se você já ouviu falar, mas as pessoas acham que é muito moderno para o que era antigamente. Aí você já falou que é uma questão já técnica de sobrepeso, que já não sabia, porque realmente o teto não era de laje, né? Uma dessas intervenções, se eu não me engano, em 40, né, foi feita a laje de concreto, mas antes era de madeira. Então, o concreto, com o passar dos anos, deve ter ficado, eu não sei, mas na reforma você deve ter encontrado muitas rachaduras para você chegar a essa conclusão. Eu não, os técnicos. Os técnicos, né? Então, aí se você fosse colocar um peso, né, que a madeira pesa, você preferiu colocar o gesso, que é algo mais leve, não é isso? Beleza. Mas, no caso, o formato desse desenho, você pensou, no caso, para realmente... Eu dei liberdade ao instalador. Entendi. Dei liberdade ao instalador para criar uma paginação. Sim. Né? E essa paginação, ela também já tem um efeito, me interessava muito porque ela já tem um efeito também... 3D, né? Ela já tem um efeito também de, como eu falei, de ajudar na acústica da igreja, né? Ela minimiza um pouco o reverbero também porque assim, a intervenção... E se fala de modernidade, mas a gente tem muitas igrejas antigas com trabalhos, né, também de detalhamento também sofisticados. Sim, não, a questão o que representa o novo e o que é antigo, entendeu? Para não confundir, no caso. Eu acho que foi uma escolha feliz, porque quem entra na igreja tem a sensação que realmente é uma obra nova. Não é algo que, se você fosse fazer um forro de madeira, talvez fosse confundir, entendeu? Eu acho que é mais honesto para a construção que não é tombada, porque se ela fosse tombada seria outra
situação, mas como não é, então assim, acho que foi boa Então, escolha. mas, então, as escolhas estão pautadas sempre nisso, né? Aquilo que é possível recuperar o que era, então está sendo feito esse esforço. O que não é possível de recuperar, que seja ao menos harmonizado o conjunto como um todo. Sim, Esse é o princípio da obra aqui. É esse, né? Então, por exemplo, estamos vendo na imagem o altar e a mesa da palavra feito por um profissional cadastrado pelo IFAM, membro da Academia Fluminense de Arte. Você pode falar o nome dele? Você lembra o nome dele? Não lembro. O nome dele é muito complexo de pronunciar, você coloca depois no escrito. Mas a gente lembrou dele. Então, as peças foram todas talhadas à mão. Não, ficou espetáculo, ficou muito bem feito mesmo. Feitos com uma técnica de folheamento a ouro do século XVII. Então não é uma técnica moderna de folheamento, ele respeitou uma técnica do século XVII para fazer o folheamento. Então, e o designer dele está inspirado no altar do século XVIII, com base nas fotos que a gente tem do altar ainda. Mas é inspirado ou é uma réplica do... Eu não posso dizer que é réplica, porque a liturgia no século XVIII era a liturgia que o altar era colado no retábulo principal. Altar e retábulo principal era uma peça só. Todas as igrejas antigas são assim. Mas aí o padre ficava onde? Antigo de costas para o povo. Na verdade, na liturgia se entende de frente para Deus. Né? Exatamente. Então ele celebra, está de costas para o povo, mas de frente para Deus, de frente para o sacrário e tudo. Então as igrejas antigas todas, o altar é colado ao retábulo. Né? Então altar, mesa, colado ao retábulo, painel. Sim. Por isso eu não posso dizer que é idêntico, porque esse altar ele respeita a liturgia atual. Que é uma liturgia que o presidente celebra de frente para o povo. Entendi. Então, mas o desenho dele de talhamento parecido. Muito é igual. muito similar, né, ao original. Mas a peça toda, ela é toda nova. Toda nova. Toda nova, entendi. Mas assim, eu estou dizendo, eu não tenho eram de mármore, né? Eram de mármore. Que você... Antes, mas não era original também, né? Então, não. Eu não tenho como replicar ele idêntico, até por conta da questão da liturgia que mudou as disposições de celebração. E algumas intervenções na parte baixa do retábulo são permanentes, mas a gente vai, por exemplo, o retábulo, ele vai ser reconstruído. O que tem dele ainda, né, é remanescente do século XVIII. Ele é original. Só algumas partes se perderam, mas com base nas fotos, vamos recuperar ele idêntico. Ok, então, entendi. O retábulo vai ser idêntico. Mas ele está muito diferente do que é original, não, Se perdeu a parte central. No caso onde... E a parte de baixo, justamente onde ficava o altar, também se perdeu. Ela não vai ser recuperada. Entendi. Mas desse nível do altar para cima, o retábulo vai ser todo recuperado. Entendi. Calma aí, deixa eu... Que eu tô lendo. Algumas devoções, os retábulos laterais, então também a gente está recuperando as devoções do século XVIII. Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e São Miguel Arcanjo, né? E aí fizemos a inserção do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, é um pouquinho aí a escolha. Tá. E no caso, é porque assim, como falei, eu venho aqui desde criança, né? Então, assim, a minha memória, o meu resgate, né? Ele sempre vem com aquele painel que tinha aqui nessa parede aqui, né? Que é divisa do presbitério, né? Que fala? Da nave com a presbitério? Da nave e presbitério. Mas aí esse arco aqui é arco... Eu esqueci agora o nome. Arco do Cruzeiro. Arco do Cruzeiro, isso. Então, assim, aqueles azulejos do Arco do Cruzeiro, esses azulejos aqui, de cada capela lateral, eles vão ser... Você pretende... No caso, aqui dos azulejos já era, né? Não tem jeito. Na verdade, não é nem porque não tem jeito, é porque...
não era para estar aqui mesmo, né? Foi uma intervenção dos 70, década de 70, 80. E esses aqui, você manteve? Você vai manter? Ou não, você... porque vai ser reconstruído o retábulo de madeira, conforme está registro no livro. Então, assim, a gente vai reconstruir todos os altares de madeira, que eles são como que réplica do retábulo principal. Sim, mas aí você vai no caso, eu aconselharia a colocar bem grande para as pessoas verem que quem nunca pisou aqui na igreja vê que é uma réplica, né? Porque senão vai ficar tão igual que as pessoas vão achar que é antigo demais, não? Sim, mas tem os registros para dizer que a igreja e o que foi feito na igreja. Então, por isso o livro. Então, assim, Aí você vai fazer outro livro, outro volume. Né? Não, já consta nesse livro o desejo de reconstruir os retábulos. Tem até as fotos, né? Então, por isso que assim, está tudo documentado. Eu até vou falar sobre aquela parte lateral, que eu até, assim, eu acho que está tudo muito bem feito. Até eu acho que você fez filosofia, né? Que você falou. Você deveria ter feito engenharia. Porque você como líder de obra, enfim, perfeito. Então, assim, eu estava vendo aquelas colunas, falsas colunas, e eu queria saber de onde você tinha tirado essa ideia, porque eu nunca ia imaginar em colocar uma falsa coluna ali. Aí, eu vendo o livro aqui, eu achei Aqui, ó, se você for vendo, tem algo bem parecido, que foi feito, né? Você não deve ter se baseado nisso, ou se baseou mais ou menos? Não, então, né? É comum essas falsas colunas, elas são comuns, né? Porque no caso ela estaria aqui, né? Na verdade, aqui para dentro, né? Que aqui já é a igreja. É uma parte externa isso aí. Né? Sim, mas aí é antes de fazer essa aqui. Mas é uma parte externa. Então. Mas já está bem parecido, já. Sim. Então, mas estou dizendo, a ideia é harmonizar, né? A ideia é harmonizar, aproximar o que é possível. Sim. Então esse é o esforço desde sempre. Agora, demandas também assim, ali a gente tinha que esconder as descidas de água da laje. Porque são coisas que a gente não... E a gente tivemos que, então, paginar essas descidas, não podia mudar descidas. Mas você não poderia rasgar a parede não, né? É tudo pedra, né? Pedras de mão. Né? Em parte pedra de mão, parte é tijolo, aí vem laje, aí vem parte de estrutura. Aí cai o prédio. Então, assim, a gente tem que tentar fazer a obra gerando o mínimo de impacto estrutural possível, né? Não é essa a recomendação? Sim, com certeza. Então, a gente joga para fora e faz o trabalho na parte estética. Entendi. Então, assim, porque a gente já tá com 38 minutos de entrevista. Para a gente encerrar essa parte daqui da obra, eu queria, de novo, parabenizar o seu esforço, né? Porque, por mais que eu, por exemplo, não sou... eu sou católica, mas eu não sou praticante. Então, mas eu sinto que, por mais que você seja católico ou seja religioso, não basta, você tem que fazer, né? E você é uma pessoa que faz, bota em prática o que você defende, né? Porque, vamos supor, o padre que fez a obra dos azulejos, assim, eu acredito que ele tenha feito não por maldade, que aquilo foi uma maldade de colocar os azulejos daquela... Aí você vai entender, para você entender isso, eu fui a Portugal, ele era português. Então, nós temos dois movimentos diferentes em Portugal. Vamos encontrar em Lisboa um tipo de azulejamento em afrescos. Sim. E vamos encontrar no Porto um movimento de azulejamento integral das igrejas, interno e externo. Não, o que foi bom, né? Porque acabou protegendo a igreja, né? Então, assim, aqui, a fachada toda a história aqui da Matriz tem muita influência, né? Amarante, que é a terra do santo, fica a 50 quilômetros do Porto, né? E a gente imagina essa influência aqui do azulejamento veio, sem dúvida, de uma influência portuguesa
Que veio com o padre. Lá no caso começou final do século XIX, início do século XX, e aqui mais tardiamente, né? Então aqui chegou a década de 70, 80. Mas é isso. Foi o cônego... Então, você lembra? Não lembro agora o nome. Tá, né? depois eu vejo. Tem nos registros. Então, assim, não foi por acaso. Há um movimento de azulejamento. Não, sim. Né? E aí ele faz parte desse movimento. Não, foi válido, mas assim, o gosto que quem escolheu aqueles azulejos verdes, que não combinavam nada com a... Entendeu? Mas, de qualquer forma, valeu a pena porque conservou eu acho que assim, houve um movimento inicial e depois houve, né, acréscimos, né? Chegamos ao absurdo de mais de 30 tipos de azulejos diferentes. Caramba! Né? Então, é isso. Né? E o azulejo foi colocado sem a mudança da instalação elétrica, por exemplo. Né? Então, se não houve, na época, uma readequação da elétrica, uma atualização das instalações. Né? Então, por isso que eu comecei por aí. Entendi. Eu comecei por toda a infra, né? Da igreja. Primeiro foi o telhado ou foi... Primeiro foi o telhado para a gente parar com as infiltrações. Então, começar de cima, telhado, depois a impermeabilização das lajes. Isso, né? Exatamente. Então, para quê? Para minar a infiltração. Não adiantaria eu começar a obra com as infiltrações acontecendo. Então, primeiro veio de cima, paramos infiltrações, depois começamos a infra, que foi quebrar para construir a infraestrutura. E então, de tudo... Que ainda estamos fazendo em parte, conforme a obra avança, né? Agora, com a lateral, remodelando toda a calçada. Então, estamos fazendo agora a infra para toda a instalação ser subterrânea. Então, os conduletes já estão passados dentro da calçada e fazendo toda também teia de instalações na parede da igreja. Então, calçada, igreja, tudo agora linkado, tanto para elétrica quanto para rede, telefone, internet, enfim. Tudo planejado, né? Como teria que ter sido antes. Antes não seria tão viável, porque não se tinha essa ideia. Verdade. Né? Essa ideia é muito recente, né? Muito recente, mas quer dizer, mas para nós aqui Estado ainda é recente, digamos assim, levando em conta a igreja de 440 anos. Então, assim, essa infra está acontecendo, né? Então, com a calçada, refizemos a parte de esgoto da lateral que está por fazer ainda, né? O que vai possibilitar uma nova intervenção, uma nova adequação de banheiros também na lateral também da igreja. Então, enfim, essa infra, ela foi feita dentro da igreja, a parte interna, mas ela continua conforme a obra avança. E eu queria destacar também, como você falou, que só poderia ser feito com a participação da comunidade da igreja, a ideia da campanha, eu lembro da campanha da telha, aí da campanha do ar-condicionado, eu não sei se tinha um nome específico, mas eu achei muito interessante isso. E agora a campanha está sendo direcionada para quê? Não, atualmente não estamos com campanha. Não estamos com campanha. Então, a própria colaboração ordinária feita à paróquia, a gente está mantendo, até porque esse período de crise econômica muito intenso, eu não achei que seria o momento de fazer uma grande mobilização de campanha. Entendi. E aí, de todas as intervenções que você estava planejando fazer, já estão praticamente todas direcionadas e acabadas, só faltando mesmo a fachada, né? Só faltando não, eu acho que a gente esteja chegando a 40% ou 45% da obra necessária. 45%? Então, acho que não chegamos nem à metade ainda do que se tem de demanda. Caramba. Então é isso, assim, em relação à igreja, à obra, é isso que eu queria te perguntar mesmo. E aí agora só para finalizar, a questão do seu lado empreendedor, que eu digo, né? Porque, por exemplo, essa campanha, essa maneira de fazer a campanha para arrecadar fundos para a obra, eu vejo isso como empreendedorismo, porque eu acho que eu não vi nenhum lugar assim sendo feito. E em relação aos festejos tradicionais, que no caso, por exemplo, Corpus Christi, você, não sei se partiu de você, mas de mudar a tradição de fazer de madrugada para na parte da manhã. O programa de Via Sacra aqui
integrado com o projeto Remoma, que é da reflorestamento do Morro da Matriz. Isso tudo eu vejo como um movimento muito próspero. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse seu perfil empreendedor. Então, eu acho que talvez o que tem de diferencial não seja as mobilizações de arrecadação, porque isso sempre teve, em todas as igrejas tem. Então isso não é o diferencial. Talvez o diferencial seja o como aplicar o recurso adquirido. Talvez esse possa ser um diferencial, porque há um envolvimento muito direto meu. Eu gosto de montar equipe contratada como funcionário, né, para trabalhar, e eu mesmo acompanho as obras de perto e gerencio as obras também de perto. Você não trabalha com empresas terceirizadas, a não ser que... Trabalho para questões pontuais. Pontuais, né? Mas eu mantenho a equipe, e essa equipe varia o tamanho dela dependendo da etapa da obra que eu tenha por fazer, né? Certo. Mas talvez aí seja o diferencial, porque eu gosto desse envolvimento, né? Então, eu tenho assessoria técnica para projetos, para acompanhamento, mas a execução eu acompanho e conduzo a gestão da obra em si. Então... porque você não está só aqui, por exemplo, nas atividades dessa igreja, com a Via Sacra, com o Corpus Christi, mas você também se envolve com a Rosa Mística. Sim, também. Tem outras responsabilidades, mas estou dizendo, talvez o diferencial seja a forma de conduzir o processo. E talvez isso possa ser tido talvez como algo próprio. Certo. Não é novo, mas próprio, né? Porque não tem nada novo, né? Sobre o projeto Remoma, ele já existia. Eu acho que é só a questão de apoiar a iniciativa que já existia, né? O que tem de novo agora? O esforço de parcerias para implementar o projeto. Então, estamos com a parceria com o governo municipal, com a prefeitura, para tentar depois dar acessibilidade dessa área verde para a população. Então, estamos ali fazendo um trabalho topográfico, vendo o que as trilhas podem ser melhoradas, o que também com o projeto estadual, o que pode ser acelerado no reflorestamento. Então, as parcerias, sim, essa capacidade ou esse esforço de diálogo, isso é novo, né? Isso é meu, digamos, né? Então há sempre um esforço de diálogo com a sociedade e com segmentos que permitem tal diálogo. Corpus Christi havia já uma demanda e uma solicitação também de muitas paróquias, sobretudo das paróquias mais distantes, de tentar trazer o evento para esse horário da manhã, e do dia e não da noite, por conta de mobilidade e de segurança. Então, dois critérios que realmente pesam muito: mobilidade e segurança, já que o evento terminava muito tarde, quando era noite. Não, e trazia um transtorno danado também no dia, que era sexta-feira, né? Não, assim, no dia, desculpa, no dia anterior ao evento. Para quem trabalhava, eu, por exemplo, que eu trabalhava muito no Rio, eu tinha que descer lá em Santa Catarina. Mas isso vai continuar tendo, não tem como. O evento demanda que se feche a rua. A gente conseguiu tardar mais 2 horas o fechamento. Mas aí já vem no feriado, né? Que já não é no dia anterior. Não, é no dia anterior o fechamento. Ah, é? É no dia, não tem como mudar isso. O que a gente conseguiu foi tardar 2 horas a mais o fechamento. No caso seria que aí diminui o impacto. O fechamento era 18, e precisa passar a ser fechado às 20. Tá. Já melhora um pouco. 2 horas já diminui muito o impacto, né? Aquele horário mais complexo é ultrapassado. Não, eu, assim, como eu não estou trabalhando mais no Rio, estou trabalhando aqui, então por isso que eu não senti essa diferença. Mas eu senti porque eu estava, como eu falei, estava doente, aí se fosse de madrugada, infelizmente eu não ia poder participar, porque eu registrei o pessoal montando, que eu não sabia como é que era, aquele gabarito, aí o pessoal ia. Muito legal, muito interessante. E a última questão é esse termo que as pessoas usam para... enfim, como é que eu vou dizer? Chamar a cidade, né? Cidade dormitório, São Gonçalo, cidade dormitório. Você concorda com isso ou você acha que
é um pouco já antigo achar que a cidade não tem esse... acho que esse tema foge da minha digamos ali, vivência, da minha competência. Você já ouviu falar, lógico, né? Porque cidade dormitório vem do município que não tem um poder de alocar os seus munícipes na questão de trabalho. As pessoas têm que trabalhar em outros lugares, né? Então, por isso eu digo, já foge um pouco da minha competência falar do aspecto de geração de empregos da cidade, porque está diretamente ligado a essa temática. Por não ter uma capacidade de gerar empregos para a sua população, a população, então, procura empregos nas suas imediações, né? E o custo de vida em São Gonçalo é mais barato. Então, as pessoas trabalham em Niterói, Rio, né? Então, às vezes moram em São Gonçalo pelo custo de vida mais em conta e pela incapacidade do município de gerar emprego para a sua própria população. Tá, entendi. Então, o termo tem sentido, mas eu não me cabe aqui, talvez, refletir muito sobre o termo. Então é isso. E, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua entrevista, pelo seu tempo. E também dizer que, de propósito ou não, você contribui para a valorização da cultura aqui de São Gonçalo. Eu agradeço por mim e por todo mundo, pela segurança que você está trazendo, no caso, de manter esse edifício histórico. E é isso, padre. Obrigada. Então, e se você tiver alguma coisa para falar? Sim, então. Sou de Itaboraí, vim para São Gonçalo, né? Estou em São Gonçalo já há bastante tempo. E não só por título, né, recebido de cidadão gonçalense, mas me considero, né, afetivamente gonçalense e tenho muito carinho pelo município, né? E me empenho em, aqui no município, poder agregar, né? Ser alguém que, de fato, agregue ao município. Então, naquilo que me compete de diálogo com as várias instâncias possíveis. E também a gente tem o esforço de preservação e de cuidado da Capela da Luz, né? Que também é histórico, pois né? De 1600, a construção de 1646. Eu até queria ir lá filmar, então, será que... A gente celebra lá, né? Se quiser um dia aí, vai também, né? Então também tem esse esforço também, né? Então, de preservação. Mas lá é perigoso? E diálogo. Um pouco, né? Tem suas aventuras. Tem suas emoções, tá bom? Eu gosto de emoção, então eu vou. Tá bom. Deus abençoe, então, Obrigada, padre.